Enquanto os irmãos localizam aí Êxodo capítulo 3, eu só quero fazer uma lembrança. Nós tivemos aqui a homenagem do Dia dos Pastores, e junto com o Dia dos Pastores a gente precisa também lembrar das esposas de pastores, né? Então, a minha gratidão a Deus pela Viviane, esposa do pastor Marcos, pela irmã Maiana, esposa do pastor Tiago, pela irmã Ivane, esposa e muito perseverante esposa do pastor Levi, e a minha Viviane também, né? Então, Deus tem sido muito bom conosco, e só Deus sabe como essas mulheres são para nós esteio, sustento, fortalecimento, né? Então, a minha gratidão e louvor a Deus pelos ministérios que também Deus tem colocado no coração, vocação inclusive, Deus tem colocado no coração das nossas irmãs. Muito bem, irmãos, nós vamos fazer a leitura de Êxodo dentro da nossa proposta de ler todo esse livro. Nós não vamos ler toda a porção de Êxodo, nós vamos pular algumas histórias aqui nesse livro, para que a gente tenha mais celeridade no nosso estudo, mas sem desprezar o contexto, né? Mas Êxodo capítulo 3, verso 1, tem aquele relato famoso da sarça ardente, e esse a gente precisa ler com atenção. Nós vamos ler, na verdade, o capítulo 2, a partir do verso 23, e a gente vai ler, entrar no capítulo 3 e leremos até o verso de número 15. Então diz assim a palavra do Senhor: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão, e eles clamaram, e o clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com os egípcios, como os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel?
Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então o que lhes direi? Deus então disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vocês. Oremos. Obrigado, Pai Santo, por essa palavra bendita e eterna. Te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua unção, a Tua iluminação, para que, ó Deus, ela seja, nessa manhã, luz nos nossos corações, ilumine a mente, e que, sobretudo, Pai, possa iluminar a Tua verdade. Fala conosco, é o que nós te pedimos e assim nós oramos. E oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, quem nunca se perguntou assim, onde está Deus quando aparentemente Ele não está fazendo nada? Onde está Deus quando aparentemente Ele se esqueceu das suas promessas? Onde está Deus quando aparentemente Ele deixa de ouvir as nossas orações? Será que Deus abandonou o seu povo? Será que Deus se esqueceu das suas promessas? Será que Deus se cansou dos pecados de Israel? Irmãos, essa certamente é uma pergunta que talvez esteja no nosso coração, mas certamente ela estava no coração de Moisés. Porque vejam bem, quando Moisés, no evento que ele matou aquele egípcio, e ele fugiu para o deserto, aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ficou 40 anos no deserto. Moisés saiu do Egito com 40 anos e agora ele já estava com 80 anos, ou seja, aparentemente era o fim para Moisés. Moisés devia estar ali já achando que o fim dele havia chegado. Já estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. E aqui só para a gente entender, né? Assim como naquele tempo, como hoje, ser pastor não é uma coisa muito boa, não. Pastor era o office boy do clã. Davi era pastor, ele era o meninote mais novo da casa de Jessé, por isso que ele estava lá cuidando das ovelhinhas do pai. E aqui também, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Meu sogro faz isso com a gente, né? Põe a gente para fazer coisa que quase ninguém quer fazer. E ele estava ali esquecido no monte. E talvez no coração dele estava a seguinte certeza: Deus se esqueceu de mim. Ou talvez uma outra certeza: chegou o meu fim. Fim dos meus sonhos, fim dos meus planos. Porque Moisés, em algum momento ali no Egito, ele, talvez por conta do testemunho da mãe, talvez por conta das coisas que falaram para ele, ele achava que ele poderia ser um instrumento de Deus, o canal por meio do qual Deus iria manifestar o seu poder. Mas já se passaram 40 anos, meus irmãos, e agora Moisés estava num deserto, cuidando de ovelhas, tendo sarça como companheira. E sarça é o arbusto mais seco e mais desprezível, mais sem valor que você pode imaginar. Então, imagina essa cena, né? Na cabeça de Moisés, esse pensamento, essa certeza, é o meu fim. E, irmãos, aqui é uma aplicação, né? Quantos de nós, muitas vezes, às vezes a gente acha que também chegou o nosso fim, não é? Fim da nossa história, fim dos nossos planos. Deus se esqueceu de mim.
Deus não ouve mais as minhas orações. Às vezes a gente olha para a vida e vê tudo nublado, não é? A gente vê tudo assim, indefinido, tudo muito sem esperança, sem perspectiva, aquela treva, aquele deserto excomunal e aquela solidão avassaladora e aquela ausência, inclusive, da própria voz de Deus. Porque me parece aqui que Deus também, em algum momento, ele silenciou de falar com o seu povo. E talvez a gente fique assim também, a gente ora e parece que Deus se insiste em não responder a nossa oração. E aí a gente pensa, é o meu fim. Talvez esse seja o sentimento de Moisés. E não apenas o sentimento de Moisés, mas o sentimento do povo de Israel. Porque, meus irmãos, desde a chegada do povo de Israel no Egito, ali com Jacó e aquelas 70 almas, já haviam se passado 430 anos. Grande parte desse tempo, o povo de Israel passou sendo escravizado ali por Faraó. Então, imagina a cena. O rapazinho nasce numa família, o bebezinho, aí ele ouve o seu avô orando e pedindo a Deus por libertação, clamando a Deus para que Deus o liberte da escravidão. E esse menininho vai crescendo, aí o avô morre escravo. Mas ele ouve o pai dele orando e clamando a Deus, pedindo a Deus intervenção, um milagre, para que Deus possa cumprir a sua promessa. Mas o que acontece? O tempo vai passando, o pai morre também. E esse menino, que agora é homem, ele envelhece. Mas ele envelhece orando, pedindo a Deus e clamando ao Senhor por libertação. Porque ele pensou, meu avô nasceu escravo e morreu escravo, meu pai nasceu escravo e morreu escravo, e ele ali ora agora, e muitas vezes ele vai morrer escravo, e o seu filho vai nascer e morrer escravo, depois o seu neto vai nascer e morrer escravo também. 430 anos, 10 gerações. Imagina a desesperança no coração desse povo. E não é para menos, meus irmãos, imagina o povo clamando e sofrendo debaixo do jugo de Faraó, do poder opressor, injusto, maligno. Como nós vimos, esse poder da serpente parece que triunfou sobre a boa criação de Deus. Porque Deus olhou para a sua criação e disse, é muito bom. Deus olhou para os filhos de Israel, e nós aprendemos aqui, e, sobretudo quando Moisés nasceu, e as parteiras olharam ali para o povo de Israel se multiplicando e viram que aquilo era muito bom. Mas de alguma forma parece que os planos de Deus se enfraqueceram. Talvez, quem sabe, Deus não é tão poderoso assim. Talvez, quem sabe, o Deus de Israel seja uma grande ilusão. E parece que os deuses do Egito, parece que o próprio Faraó, que se divinizava nas suas falas orgulhosas, soberbas e nas suas malignidades, parece que era o Egito que tinha o poder e o governo sobre a vida do seu povo. Imagina essa desesperança no coração daquela nação, mais de 2 milhões só de homens em Israel nesse tempo. E aqui, meus irmãos, nós temos no capítulo 3 um começo de resposta, de voz de Deus, de palavra de Deus, a palavra de Deus iluminando a sua verdade, porque uma coisa, meus irmãos, é aquilo que nós sentimos. Uma coisa é o nosso sentimento. E vai aqui um parênteses, nós somos hoje uma geração que é movida pelo sentimento. Um teólogo, aliás, um sociólogo chamado Philip Rieff vai dizer que nós somos uma comunidade terapêutica, né? O triunfo da comunidade terapêutica. Nós somos movidos pelos sentimentos, nós acreditamos muito naquilo que nós sentimos. E às vezes o sentimento nos ilude, às vezes o sentimento nos boicota, né? Às vezes os sentimentos, eles dão uma rasteira na gente. E é justamente isso, às vezes a gente sente uma coisa, mas mais importante do que o nosso sentimento é a verdade, meus irmãos. É por isso que o tema do nosso triênio é A Verdade Importa.
Então, o que importa para nós nessa manhã não é o nosso sentimento. O que importa para nós nessa manhã não é a nossa sensação de que Deus está demorando. Ou a nossa sensação de que Deus se esqueceu do seu povo. Ou a nossa sensação de que Deus deixou de responder às nossas orações. Ou o nosso sentimento, que também muitas vezes nos engana, dizendo, é o fim. É o fim. E aqui, um parêntese dentro do parêntese. Não acredite nessa balela quando você ouvir essa vozinha assim, é o fim, meu filho, é o fim, minha filha. Isso não vem de Deus. Não somos nós que definimos o que é o fim para nós. Muitas vezes a gente aborta a vida, muitas vezes a gente aborta os planos de Deus, muitas vezes a gente põe o pé no freio quando Deus tem algo para nós. Por quê? Porque nós somos movidos pelo nosso sentimento e movidos também pelas circunstâncias, nós autodeclaramos, é o fim. Tem uma frase que diz, só termina quando acaba, não é isso? Não é? Mas quem é que define quando acaba? Essa é uma pergunta, né? Não é o Senhor? Classe? Sim ou não? Não é? Não é o Senhor? Mas às vezes a gente acha que quem define isso somos nós. Ou as circunstâncias, ou o Faraó. Faraó é muito opressor, Faraó é muito maligno, ele é muito poderoso, então acabou. Fim da esperança, fim da história, passa a régua, vamos começar do zero, resetar tudo e começar do zero. Calma, ainda não é o fim. Moisés achava que era o fim. O povo de Israel achava que Deus o havia abandonado. Mas olha só o capítulo 3, aqui de Êxodo, é muito interessante. Deus se apresentando para Moisés. Imagina Moisés com essas perguntas que eram passadas talvez de pai para filho na cabeça dele. Deus esqueceu de nós, por que Deus nos abandonou? Por que Deus não nos responde a oração? E Deus então resolve se apresentar a Moisés ali no Monte Horebe, é o que é também conhecido como Monte Sinai, onde Moisés mais tarde recebeu as tábuas da lei. Deus se apresenta para Moisés naquele monte. E ele se apresenta de uma forma muito inusitada, porque Moisés, pastor de ovelhas, companhia uma sarça, ele via sarça voando para todo lado, igual aquele filme de faroeste. Sarça é mais ou menos aquilo, né? Aquelas galhas soltas assim. E de repente ele olha para uma sarça daquela e uma coisa interessante, a sarça estava queimando, estava ardendo, mas ela não se consumia. Ele falou, mas que coisa interessante, vou me aproximar. E a palavra do Senhor diz que quando Deus viu que Moisés se aproximava, Deus falou para Moisés do meio da sarça. Isso é importante para nós. Deus falou para Moisés do meio da sarça. Ele diz, Moisés, você vai chegar na minha presença, você não chega de qualquer forma não. Tira a sandália dos seus pés, porque onde você está é um terreno santo. Irmãos, por que Deus se manifestou a Moisés do meio de uma sarça e por que essa sarça ardia e ela não se consumia? Vou pegar aqui emprestado algumas interpretações, sobretudo dos rabinos, das escolas de interpretação, tem várias, mas o Midrash é uma das que eu estou mais aqui me servindo, e ele vai dizer umas coisas muito interessantes. Existem muitas interpretações para esse texto, existe muita coisa rica que a gente pode tirar dessa narrativa de Moisés, mas a primeira coisa que é muito clara no texto é a seguinte questão: Deus estava sempre presente. Deus estava presente. Moisés achava que Deus havia abandonado o povo. Moisés achava que Deus o havia abandonado no deserto. E talvez o lugar mais inusitado para a gente encontrar Deus, a gente sempre acha que vai encontrar Deus, às vezes na igreja, às vezes num lugar de festa, de alegria, de prosperidade, né, de libertação, mas Deus resolve nos encontrar, quando Ele quer nos encontrar, Ele nos encontra em qualquer lugar.
Ele encontrou Moisés no deserto. Irmãos, Deus nos encontra nos nossos desertos também. O que é claro no texto é justamente essa ideia dessa presença contínua de Deus na história do seu povo. Deus sempre está presente, meus irmãos. Mesmo que a gente não o perceba. E muitas vezes ele tem que fazer uma sarça arder para que a gente perceba que ele está ali. Ora, mas aquele monte já era o Monte Horebe, conhecido como o Monte de Deus. Era de se esperar que Moisés já percebesse ali a presença de Deus, mas Deus precisou fazer arder uma sarça para que Moisés percebesse: eu estou aqui. Não porque eu desci e estava distante e agora cheguei, mas eu sempre estive aqui. É como se Deus dissesse para Moisés: Moisés, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Para que você possa ver e perceber a minha presença. Uma presença, como nós vemos no texto, de uma forma muito clara, cheia de santidade, gente. A presença de Deus é sempre santa, sempre torna aquele momento, aquele local, aquela história em algo santo. E essa santidade de Deus, e aqui uma perspectiva minha, essa santidade de Deus talvez calou todas as perguntas de Moisés. Porque Moisés poderia, nesse momento, dizer: Deus, você está presente? Mas por que você não respondeu a nossa oração? Por que o povo está há 430 anos escravo ali no Egito? Por que você ouviu tanta injustiça e se calou? Moisés poderia perguntar, mas aqui, talvez diante dessa santidade de Deus, dessa presença santa e gloriosa de Deus, que tem a ver com verdade, com justiça, com retidão, com graça, Moisés, diante dessa glória de Deus, não que as respostas foram satisfeitas, não que Deus tenha respondido a Moisés diretamente, mas diante da santidade e da glória de Deus e do propósito santo de Deus, Moisés se calou. Porque quando nós nos encontramos, meus irmãos, com Deus que é santo, a nossa alma se enche tanto dessa presença gloriosa, que mesmo que a gente não tenha todas as respostas, a gente se cala. A gente vê como nós somos orgulhosos e pequenos. Quem somos nós para questionar os desígnios, os caminhos e os tempos de Deus? Diante dessa santidade manifesta de Deus, Moisés se calou, porque agora ele estava diante daquele que era o totalmente outro. E ele está para cima das nossas questões. Eu amo um texto de Apocalipse capítulo 4, porque Apocalipse capítulo 4 vem imediatamente depois da carta às 7 igrejas. E quando João está ali descrevendo a carta das 7 igrejas, a gente vê ali muita luta, muita injustiça, muita maldade, muito pecado. E o imperador também, um filho da serpente, que estava perseguindo a igreja, muito sangue sendo derramado, muita perseguição. Isso era o capítulo 3, um caos total. Parecia que Domiciano, que era o imperador daquela época, era o rei que tinha a condução da história. Mas no capítulo 4 algo acontece. A palavra do Senhor diz que Deus chama João para que ele suba à presença de João. Depois você lê lá o capítulo 4, aí ele vê o trono, ele vê o céu, e uma das coisas que chama a atenção dele, que ali havia uma paz. Aquele que estava sentado no trono estava em paz, estava seguro. Não era o imperador que estava no trono, não era o imperador que tinha a condução da sua igreja, não era o imperador que tinha as chaves da morte e do inferno, que era aquele que poderia ter palavra de vida ou de morte, mas era o próprio Jesus. Assim também, meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, as perguntas cessam, porque nós percebemos de uma forma muito clara, isso é revelação, nós percebemos de uma forma muito clara, de que Deus está no trono, Ele sempre esteve aqui.
Deus sempre esteve e está no meio do seu povo. Deus sempre esteve e está no meio da nossa família. Deus sempre esteve e está no meio das nossas angústias. Mas muitas vezes nós não percebemos, mas Ele está, meus irmãos. Ele não é pego de surpresa. Ele não desdenha as nossas orações, mas Ele está presente. Uma das características de Deus, Deus é conhecido no Antigo Testamento como sendo o El Shammah. O que é El Shammah? O Senhor que está presente. Deus está presente. Moisés, então, foi batizado por essa presença santa e viva do Senhor. Essa santidade que estava se manifestando no meio de uma sarça. Uma sarça é o arbusto mais desprezível. Isso para nós também é muito, muito importante, porque essa sarça significa o povo de Israel. A manifestação da glória de Deus se dá no meio do povo fraco. Nós queremos experimentar a glória de Deus na nossa vida? Nós queremos experimentar o poder de Deus na nossa vida? A gente precisa saber da nossa fraqueza. É muito interessante, se você ler o texto, você vai ver quando Deus comissiona Moisés para libertar o povo, ele tem a seguinte objeção. Ele vai falar assim: Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu? Diferente do Moisés de 40 anos atrás. Moisés de 40 anos atrás achava que ele poderia, pelo braço forte dele, ser o libertador do povo, não foi assim? Quando ele matou o egípcio. Os irmãos estão lembrados? Sim, irmãos? Graças a Deus. Ele matou o egípcio e falou assim: agora eu vou libertar o povo. E foi lá e matou o egípcio. Aí o que aconteceu? Deu ruim. Porque Deus não estava naquilo, né? Não é dessa forma. Não é pelo espírito da serpente, não é pagando mal com mal que a gente vai trazer a justiça de Deus. Moisés, então, fugiu. Nesses 40 anos de deserto, Moisés se tornou humilde. Mas, sobretudo, pela própria presença gloriosa e majestosa de Deus, quando Deus fala: Moisés, eu vou te enviar para que você liberte o meu povo, ele vai e faz essa objeção: quem sou eu? Moisés talvez era aquela sarça também. Quem sou eu para libertar o povo? Aqui está o primeiro ponto para nós, meus irmãos. Primeiro ponto para nós. Nós precisamos entender de uma vez por todas: nós não somos os salvadores desse mundo. Às vezes a gente se acha. Eu estava conversando com alguém lá em casa, né? Não lembro com quem, mas aí eu falei que a gente tem uma síndrome de Jesus Cristo muitas vezes. A gente quer salvar todo mundo. Não é assim? O pastor tem muito isso. O pastor vê tanta coisa, né? Tanto irmão sofrendo, e a gente fica querendo salvar os irmãos. E às vezes a gente acha que a gente tem o poder. Às vezes a gente acha que a gente tem os instrumentos, às vezes a gente acha que a gente tem a habilidade. Às vezes a gente acha que a gente vai conseguir salvar as pessoas. Mas quem somos nós? Às vezes a gente acha que vai salvar o filho, né? Nós que somos pais. Né? Você vê o filho fazendo decisões, tomando decisões erradas, e a gente perde noite de sono, instrui, vai, pega pela mão, faz, mas o filho só está tomando decisões erradas, e muitas vezes a gente acha que é a nossa força que vai salvar o nosso filho, a nossa força que vai salvar o nosso marido, a nossa força que vai salvar a nossa esposa, a nossa força que vai salvar a nossa família, a nossa força, já que hoje é dia dos pastores, que vai salvar a nossa igreja. Mas nós precisamos ser batizados nessa ideia, nesse pensamento de Moisés. Irmãos, o fogo é do Senhor. Nós somos a sarça. Nós somos frágeis. Nós somos pequenos. Nós somos perecíveis. Nós somos desprezíveis. Nós não temos força em nós. Nós não temos poder em nós para nem nos salvar, quiçá salvar as outras pessoas. Mas, Deus resolveu, pela sua infinita graça e poder e misericórdia,
e pelos seus caminhos misteriosos, Deus resolveu fazer repousar sobre nós, criaturas frágeis, desprezíveis, insignificantes, sarças do deserto. Deus resolveu manifestar em nós e através de nós o seu poder. Sim, o poder é de Deus. A glória é de Deus. A capacidade é de Deus. Mas Ele resolve cumprir os seus planos majestosos, poderosos, os seus eternos decretos, através de criaturas limitadas e falíveis. Eu e você. Eu e você. Deus quer nos usar, meus irmãos. Deus quer nos usar. Por isso que eu disse no início, não é o fim. Deus tem um plano para cada um de nós, individualmente. Deus tem um plano para a igreja, comunitariamente. Deus quer nos usar. Somos meras sarças. Mas o fogo e o poder e a santidade e a glória e o governo se manifesta nele e por ele. Nós existimos para a glória de Deus, para que a glória de Deus, para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. O último simbolismo que nós temos aqui nessa sarça, e assim a gente termina a nossa reflexão, semana que vem a gente continua, mas é muito interessante porque nessa perspectiva do fogo ardendo sobre a sarça, é muito interessante porque o que o fogo faz? O fogo queima. O que o fogo faz? O fogo, em certo aspecto, ele traz sofrimento, ele traz angústia. Né? Aí os rabinos vão dizer o seguinte, que a sarça, que é o povo de Israel, cheia de espinhos, é um símbolo de que a nossa vida é cheia de sofrimento. E que muitas vezes Deus vai permitir que o fogo arda sobre nós. Deus permitiu que o fogo ardesse sobre os filhos de Israel por 4 séculos. E esse fogo que arde sobre nós é mandado pelo próprio Deus. Ou melhor, é o próprio Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente está nas mãos de Satanás, às vezes a gente acha que a gente está nas mãos de Faraó, que é a serpente que tem o poder sobre nós. E meus irmãos, mas no frigir dos ovos, por trás de todo o sofrimento, está as mãos de Deus. Jó que o diga. Jó que o diga. Então, Deus permite o sofrimento sobre as nossas vidas, meus irmãos. E Deus não vai poupar ninguém. Ninguém! Às vezes a gente fica espantado quando o sofrimento e a dor batem na nossa porta, mas a gente não deveria ficar espantado, porque isso faz parte da nossa condição, gente. Jesus não falou, no mundo vocês terão aflições. Ele disse, tem de bom ânimo, mas no mundo vocês vão ter aflições. Todos nós recebemos má notícia, todos nós. Temos o coração sangrado e lembro aqui do meu irmão Rony, que está agora em luto lá pela perda da mamãe. Todos nós temos lares fragmentados, todos nós sofremos nos nossos relacionamentos. Todos nós. E a gente fica espantado achando que nós somos os únicos que estão sofrendo. Não, todos nós, comunitariamente ou como pessoas, como família, nós sofremos. Nós temos as nossas incompletudes. Isso é verdade. O fogo sempre arderá sobre o povo de Deus, porque nós ainda não chegamos em casa. Mas, mesmo na nossa fragilidade, mesmo o fogo ardendo sobre nós, o fogo não vai nos consumir. A sarça ardia, mas não se consumia. O sofrimento sobre as nossas vidas pode arder, pode doer, vem da parte de Deus. Deus está no controle, Deus está no governo. Ele sabe a temperatura que ele acende a chama. Ele sabe quanto tempo a gente vai durar. Lá na carta a Esmina, Jesus falou para os irmãos, vocês terão a tribulação por 10 dias.
povo de Israel, vocês vão ter tribulação por 4 séculos. A gente não sabe o tempo. Deus está no controle. Mas tenha isso em mente. O fogo não irá nos consumir. O sofrimento não tem a última palavra sobre nós. O choro pode até durar uma noite. E às vezes a noite é muito longa. Muito longa. Já viu? Quando você passa a noite dormindo em paz, é assim, não é? Ontem eu dormi tão cansado que eu acordei para viajar. Está na hora de ir para a igreja, não é? Estava muito cansado. Mas agora experimente passar uma noite com a alma doendo. Experimente passar uma noite chorando. Com a alma apertada. A noite simplesmente não passa. O relógio parece que cada segundo é um século. Não é assim? Não é? O choro dura uma noite. E que longa noite é essa? Não sei se você está vivendo essa longa noite. Pode ser que sim. É provável que sim. Mas saiba de uma coisa. Existe uma promessa na palavra de Deus. Choro dura uma noite. Mas a alegria, ela vem. Ela sempre vem. Você já dormiu alguma vez preocupado, pensando assim, acho que o sol não vai nascer amanhã não? Quem é doido o suficiente para achar isso? Por que a gente tem essa segurança? A gente sabe que no outro dia, quando a gente acordar, ou melhor, a gente é acordado pelo sol que nasce, não é isso? Né? O sol não sempre nasce, irmãos. Não é? Assim também, a alegria do Senhor. Guarde isso no seu coração para essa semana. A alegria do Senhor sempre irá nascer. Sempre. Não falha. Não falha. Pode ser a noite mais escura, mais negra, pode ser o fogo mais amedrontador. Não importa, meus irmãos, o fogo não irá nos destruir e a noite não irá nos engolir. E essa lágrima, essa dor, essa angústia, essa desesperança, essa falta de perspectiva, essa falta de futuro, vai ser iluminado pelo sol da justiça. E eu gosto muito dessa expressão de Malaquias, e assim a gente termina, porque a palavra do Senhor diz que quando, no final da consumação dos tempos, na plenitude de todos os tempos, Malaquias faz uma promessa, vai dizer assim, e para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é o próprio Jesus, né? Assim a promessa messiânica. E aí o que o texto diz? O que o sol da justiça vai trazer? Trazendo, isso mesmo, cura em suas asas. Cura em suas asas. Ou seja, a gente dorme doente, passa a noite sentindo dor, passa a noite amedrontado, angustiado, seja que natureza for essa dor, essa angústia, e a noite custa passar, mas certamente o sol da justiça irá nascer. E quando ele nascer, não é se nascer, mas quando ele nascer, ele vai trazer em suas asas, em sua presença, o quê? Cura, libertação, transformação, vitória, graça, resposta. Deus não falha. Deus não falha. Se você nunca experimentou esse Deus, experimente. Salmo 34, verso 8, a gente ora, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem, né, que põe nele a sua confiança. Você precisa provar. Eu não posso provar para você. Mas você pode provar. E se você provar, eu provei e vi o mais puro amor, não é isso que a gente canta? Aí você vai ver que ele é bom. Ele é bom. Oremos.
Pai Santo, te damos graças nessa manhã, pela tua palavra que nós lemos e pela iluminação que dela nós recebemos. Continua, Senhor, nos falando por meio desse texto sagrado e que não fique apenas, Senhor, como informação na nossa mente, mas que seja verdade em nosso coração, Senhor. Que seja uma verdade transformadora para os teus filhos, Pai. Essa é a minha oração, esse é o nosso desejo. E assim que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do teu Espírito, seja com todo o seu povo espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Domingo abençoado a todos, irmãos. Logo mais à noite nós estaremos novamente juntos. Não vai embora sem pegar o seu marmitex e sem dar 60, 70 abraços. Amém.